Esse podcast é apresentado pela Copastor. Sejam todos bem-vindos ao podcast Saída de Emergência. Eu sou a Adriele Honório, eu faço parte do time de Diversidade e Inclusão, também faço parte do grupo de afinidade racial Nós Vozes Ancestrais. Hoje estou como convidada, junto aqui com o Lucas. Eu sou o Lucas Souza, faço parte do time de recrutamento e seleção da Copastor e do grupo de afinidade também, Vozes Ancestrais. Samuca, quem é você como passageiro? Bom, eu como passageiro, gente, nem parei para pensar muito assim, né? Eu acho que como passageiro eu sou um grande curioso. Eu gosto de conhecer lugares, gosto de conhecer histórias de outras pessoas e eu acho que o mais legal dessa viagem é o tanto de coisa que a gente aprende um com os outros, né? Eu acho que eu sou um grande curioso. É esse que é o meu perfil de passageiro. Ah, legal. O tema de hoje, né, do nosso podcast é o seu lugar é onde você gostaria, onde você deseja estar, né? Sim. E olhando para esse tema que é tão forte, que é tão grande assim para a gente, como que você olha esse lugar? O que é esse lugar para você? É um espaço físico? É uma coisa mental? É um acolhimento? Como que é esse lugar para você? Eu acho que assim, a gente precisa lembrar, né, quando a gente fala sobre o lugar onde que a gente quer estar, onde a gente pode estar, né, que a gente está falando principalmente nessa mesa, né, de pessoas pretas, né. Há pouco tempo, né, foi falado pra gente, a gente começou a acreditar que a gente poderia estar em todos os lugares, porque nem em todos os lugares a gente pode estar efetivamente, né. E aí quando eu imagino, né, é um lugar físico, mas é um lugar também de desejo, é um lugar de sonho, é um lugar que a gente consegue hoje projetar sonhos e ter a oportunidade de estar. E aí, quando isso me faz lembrar de um passado meu assim com meu pai mesmo, com a minha mãe, que na minha infância eu gostava muito de desenhar. E eu lembro que na minha família não tinha referências de trabalho com desenho, né? Eram trabalhos geralmente braçais, eram trabalhos muitas vezes de subempregos, eram trabalhos muitas vezes de não formação. Então, quando eu estava ali desenhando, meu pai falava, não, é bom que você foque em alguma coisa que vai te dar uma profissão, que vai te dar um dinheiro no futuro, né? Isso adolescente e tal, já encaminhando para a faculdade. E aí, essa frase faz todo sentido, porque quando você acredita no seu potencial e tem as oportunidades certas, você consegue se desenvolver. Eu lembro que foi um dos primeiros anos de políticas públicas de acesso à educação superior, né? O Enem, ProUni e tal, e uma professora minha de educação artística falou, Samuel, faz o Enem, porque o Enem vai te dar a possibilidade de conseguir uma bolsa numa universidade, né? Por conta do ProUni. Eu fiz parte da segunda turma do ProUni. E aí eu fui atrás dos cursos que me interessavam, que foi o curso de design gráfico. Eu sou formado em design gráfico, né? Minha graduação é em design gráfico. E se não fosse isso, eu acho que eu não teria entrado nessa área, não conheceria essa área e não saberia que existia a possibilidade de trabalhar, né? Ganhar a grana, que meu pai falava, mas estar num mercado que eu também gostava, né? Então, eu falo que essa geração de pessoas negras tem sido a primeira, e isso nunca mais vai acontecer, né, na história desse Brasil, né? Nós somos as primeiras pessoas pretas a trabalharem com aquilo que escolheu trabalhar, com aquilo que escolheu se formar, com aquilo que escolheu estar, sabe? Se a gente contar uma única geração para trás, ou mesmo dentro da nossa geração, olhar para os nossos primos, para amigos ou amigas de colégio, nem todos tiveram essa oportunidade, sabe? Então, eu acho que quando a gente fala sobre essa frase, que é o lugar onde que a gente quer estar, que a gente pode estar, além de estar falando isso pra gente está falando isso para as pessoas que estão em volta da gente, para elas também se inspirarem, né? Não sei se para vocês também foi assim, mas eu acho que conforme a gente vai alcançando certos lugares, tendo certas conquistas, a gente acaba influenciando as pessoas que estão em volta da gente, principalmente familiares, né?
Não, total, que aí uma coisa que é muito bacana que você falou, né? Que é sobre a oportunidade, né? Então não adianta só a gente querer, quando a gente não tem essas oportunidades, essas portas não estão abertas, né? Em algumas situações a gente tem que forçar uma entrada para que realmente isso aconteça, para que realmente a gente alcance esses lugares e aí a gente consiga aí abrir um caminho para que outras pessoas venham vindo usando a gente até como um espelho, como uma referência do tipo, poxa, Samuel chegou onde chegou, eu também posso chegar nesse lugar e até ir para outros lugares que talvez ele não chegou agora. E isso é muito bacana, você também trazer esse olhar também a gente vai, a gente consegue e tal, mas a gente precisa também ter essas oportunidades, essas portas precisam estar abertas para que a gente chegue lá também, né? Porque desejo sem oportunidade gera ansiedade. A gente só vai ficar desejando e não existe caminhos, né? Porque eu acho que é um pouco mais difícil para a gente, né? Sim. A Adri comentou dessa questão de referência. Você teve alguma referência que você falou, poxa, acredito que se fulano chegou, eu também consigo chegar. No seu início ali, você teve alguém em que você se espelhasse, que estava ali na posição que você almejava estar? Olha, eu vou dizer que lá atrás, lá para essa minha formação acadêmica, lá quando eu estava ainda pesquisando sobre, eu não tive assim uma referência. Eu acredito que sim, já tinham outras pessoas pretas na publicidade. Eu já li livro de um rapaz, esqueci inclusive o nome dele, que ele falou mais ou menos como é que era nos anos 80 a publicidade de dentro, né? Como é que era trabalhar ali, ele enquanto homem negro. Mas eu não sabia que era possível, né? Eu não me questionei muitas vezes, né? Eu fui lá por um desejo. A mesma coisa com escrever um livro, né? Se eu esperasse uma validação ou se eu esperasse encontrar essas referências, talvez eu não tivesse seguido. Mas é lógico, as minhas referências na época, né? Internet ainda no começo. Então, a gente tinha o que aparecer na TV. Então, com o que aparecer na TV, eu não me identificava, porque eu não... Sei lá, a gente tinha como referência atores, né? Poucos atores negros que estavam na TV. Poucas profissões que colocavam esses atores interpretando, então a gente não tinha uma gama muito grande de oportunidade de se ver ali naquela profissão. Na escola, por exemplo, também eram poucas os exemplos que eram dados para a gente de pessoas pretas ocupando certos lugares. Então eu digo que as referências foram vindo depois, né? Depois da formação, depois que eu comecei a conhecer o mercado, depois que eu comecei a trabalhar com algumas pessoas e fui vendo que era possível chegar em certos lugares também. Mas eu acho que, assim, Mano Brown é uma referência muito boa de você entender enquanto uma pessoa preta, periférica, que através da arte ele conseguiu chegar em muitos lugares e conseguiu ter voz para poder falar sobre uma comunidade e com responsabilidade também. Eu acho que também é desse lugar, né, de ir crescendo, se tornando referência, mas entendendo a sua responsabilidade em cima da pessoa que você se torna, né? Porque você conquistar lugares e não ter responsabilidade, você pode ferrar com uma comunidade inteira, né? E com oportunidades para outras pessoas também. Então, hoje, Rodrigo França, eu acho que Luana Janot, Lázaro, Thaís. A gente tem hoje uma gama de profissionais hoje que são referências, mas pensa como é que era antes, né? Como é que era para a gente poder chegar nesse lugar, né? Sim, falando um pouco de questão profissional, assim, eu pergunto porque quando eu em certo ponto, eu me deparei na minha vida profissional assim, eu não tinha nenhuma pessoa ao meu redor que se parecia comigo. E era um lugar onde eu já não estava me sentindo bem e tudo mais. Mexe com a nossa autoestima, né? Sim, e foi aí que eu comecei a me movimentar para tentar sair desse ponto. E tem até uma pesquisa que saiu ano passado do Santo Carlos junto com o LinkedIn, que fala que 55% dos profissionais pretos deixam de se candidatar a uma vaga ou se candidatar a uma promoção de emprego simplesmente por acreditar que não são capazes. E dito isso, como que você acha que essa falta de referência e essa não ter esse senso de pertencimento afeta nessa questão de autoestima, da pessoa se desenvolver, acreditar no potencial dela e tudo mais? Como que você enxerga isso? Eu vejo isso também com o olhar de... A gente não estava tendo oportunidade de ser visto. A gente não tinha nem oportunidade de ter essa conversa, por exemplo. Isso traz um novo futuro para pessoas pretas, porque coloca no lugar de humanização. Entender que a falta de referência faz
com que você não se enxergue num determinado cargo, ou não se candidate para uma promoção, ou mesmo deixe de acreditar em você mesmo. Que aí a gente está falando... E tem uma coisa que é universal, gente. Eu já dei palestra em muita empresa, já falei com muita gente preta de várias empresas, e parece que a gente ainda fala pouco sobre isso, que é a síndrome do impostor, que muitas pessoas pretas têm. Seja você hétero, cis, seja você LGBT, mas se você é uma pessoa preta, dentro de um mercado que é tão embranquecido, não tem como você não se comparar, ou mesmo... E essa comparação ela é tão injusta, porque a gente vai se comparar, por exemplo, com uma pessoa que, sei lá, estuda inglês desde os 2 anos de idade. Uhum. Já é alfabetizado em 2 línguas. Você vai se comparar com uma pessoa que, sei lá, na família dela, todos sempre se formaram, todos sempre tiveram profissão. Você vai se comparar com uma pessoa que, sei lá, num mercado, que ela recebe o salário dela, ela não precisa dividir o salário com a família para ajudar a pagar as contas de casa. É outra referência, né? É outra referência. Realidade, é outra referência. Né? É outra. E aí a gente tem esse lugar de, tipo... Não se vê, porque você não vê outras pessoas pretas, e isso gera travas de você, quando divide a sua história de vida com outras pessoas. Muitas vezes as pessoas não brancas não entendem a nossa trajetória, né? Ou muitas vezes romantiza essa trajetória. Guerreiro. Nossa, como você é guerreiro, como você é batalhador. Tá, mas a gente não é sobre isso. A gente não queria. Se a gente pudesse escolher, ter facilidade, meu Deus. Nascer herdeiro, por exemplo. Nascer herdeiro, gente. Imagina você nascer filho da Rihanna. Olha, a gente tá caminhando para isso, pra gente saber como é que vai ser, né? Uhum. Ver essas crianças crescerem, ver que as pessoas que vieram depois da gente vai ter mais referenciais pretos, que a gente vai ser referenciais para essas pessoas. Mas, gente, eu venho de um mercado de publicidade que até, sei lá, eu estou no mercado de publicidade há quase 18 anos. No começo dela, eu lembro de um lugar que eu trabalhei, que foi uma construtora, que inclusive está construindo um prédio do lado de casa, essa construtora. ela não permitia, por exemplo, que eu escolhesse uma foto de uma família, e olha que eu falei assim, naquela época ainda nem trabalhava com diversidade, mas já estava ali entendendo qual era o meu papel na publicidade. Eu falei assim, já que é para colocar uma foto de uma família dentro de um apartamento, eu vou colocar uma foto de uma família que tenha pelo menos um integrante negro, né? Ou o pai, ou a mãe, ou a criança. Nunca era aceito. Sempre barrado. Sempre barrado. Agora imagina que o mercado não enxerga a gente enquanto consumidor, enquanto... a gente tendo a possibilidade de ter um apartamento. Quem dirá em cargos de liderança, quem dirá em posições que nunca antes foi imaginada, né? Então é muito bacana que a gente hoje possa escolher os lugares que a gente quer trabalhar, estar nesses lugares, e eu acho que conversas como essa faz com que pessoas que não estão dentro do nosso recorte entendam o papel dela para que mais pessoas pretas estejam nesses lugares. Porque aí a gente está mudando a realidade do Brasil, a gente está construindo de fato um futuro onde todo mundo pode ser o que quiser, sabe? Não, total. E quando você fala do fenômeno da pessoa impostora, vem muito para mim o primeiro impacto que tem disso, que é a questão da estética, né? A pressão estética de um padrão de beleza, de uma vivência única, né? Como pessoa. Uhum. E a gente vem aí desde criança sendo já martelado de uma forma que a gente não poderia ser de outra forma. Então, teria que, sei lá, alisar o cabelo, vestir dessa forma. É isso que eu ia perguntar para vocês. Já teve, sei lá, propostas ou oportunidade de fazer entrevistas que você se preocupou, por exemplo, eu vou ter que estar com o cabelo alisado, ou vou ter que estar com o cabelo amarrado, ou não posso estar com o meu... Vocês passaram por isso também? Eu principalmente quando eu trabalhava no mercado financeiro. Nossa! Mercado financeiro, né? Conta pra gente. Conta pra gente essa historinha. No mercado financeiro, a gente tem aquele... Você é obrigado indiretamente, você é ali obrigado a vestir um padrão de roupa. E fora daquilo, você é muito... Eita, mas quem definiu esse padrão de roupa? Quem definiu? E ele é um padrão o quê? É um padrão europeu, não é? É, padrão europeu. Então, tipo, todas as meninas tinham que estar de social, escarpão. Gente, eu calço 41. Achar um escarpão 41 era um inferno. Uhum. Então, tipo, o cabelo sempre muito alinhado. Uhum. Então, quando eu fui fazer essa entrevista, nossa, é mercado financeiro. Como que eu vou? Como que eu vou para essa entrevista? Aí as pessoas, não...
faz uma escova, vai com roupinha social, não sei o quê, nanana. E eu, gente, eu não uso esse tipo de roupa, eu venho de Maceió. Tipo, a gente não tem esse hábito de usar, não, vamos lá, e tem que comprar roupa para fazer entrevista, e faz cabelo, preocupado, que, ai meu Deus, se chover, meu cabelo vai ficar desse tamanho, eu vou perder o emprego. E a pressão que também tinha lá dentro da empresa. O cabelo poderia fazer a gente perder o emprego. Essa é a ideia, né, que a gente sempre tem, do tipo, nossa, não vou passar não é porque nem meu só cabelo ideia, vai estar... acontece mesmo, então, né? não vou perder meu Acontece emprego porque mesmo. meu cabelo choveu, ficou armado e vão falar, nossa, não, tá bagunçada, não tá o alinhado que eles estavam querendo ver. Isso é muito difícil, assim, pra gente. Eu acho que o primeiro impacto que a gente tem, que já vem de criança, né? Você tem o cabelo mais armado, já faz um coque, já dá uma alisada e já perpetua isso pro resto da vida, né? É como se a gente vestisse um personagem para estar dentro do mercado. E isso de certa forma, a gente não para pensar que muitas vezes você acaba afastando a pessoa do seu sonho por conta do racismo, por conta do preconceito. Que a gente, enquanto, sei lá, vai fazer uma formação acadêmica, ou vai fazer algum curso, ou pensar em entrar em uma profissão, a gente faz isso porque a gente gosta. Porque é algo que a gente se identifica. Mas em nenhum momento, eu acho que a gente que está aqui na mesa vai se perguntar: eu não vou entrar nessa profissão ou fazer esse curso porque eu gosto de usar dread, porque eu gosto de usar meu black, porque eu gosto de usar minha barba, porque eu gosto de usar meu cabelo mais armado. Não é isso que a gente vai pensar. A gente primeiro gosta daquela profissão. Só que aí quando a gente entra pro mercado, a gente se depara com situações que são extremamente constrangedoras muitas vezes, né? São extremamente violentas muitas vezes, né? A realidade é outra, né? Até para os homens, né? E aí é um papo que a gente também precisa ter, porque a gente acaba focando muito essa coisa do beleza muito para a mulher, né? Foi até o que a gente comentou, assim, do tipo, a gente vê muito essa coisa do escovar o cabelo, não trançar o cabelo, não fazer isso, não fazer aquilo, mas os homens também são muito impactados, né, com essa ditadura da beleza. Sim. Também os homens negros também passam muito por isso. Eu lembro que eu tinha que... Falava em entrevista, eu tinha que cortar o cabelo. Muitas das vezes você não tinha nem o dinheiro ali para cortar o cabelo na época. Tinha aquela camisa social que era a padrão. De ir pra igreja e... entrevista. Você não podia usar o cabelo muito, senão, aceito era o cabelo raspado, né? Corte militar, né? Na régua. Se não, cabelo grande já nem era chamado, nem era aprovado no processo. E na entrevista em si você já sentia algumas coisas ali que, poxa, eu sei o que é isso. Eu tava falando, e vocês me fizeram lembrar uma coisa muito interessante, né? Eu fui com meu pai agora para a Fórmula 1 no final de semana, né? Uma marca me convidou para ir lá. E foi a primeira vez da gente na Fórmula 1. Eu já tinha entrado lá no autódromo para show e tal, mas nunca tinha assistido Fórmula 1, porque, né? Sem condições. Vocês verem os valores lá, não tem nem... Mas aí essa marca convidou, eu falei assim, eu vou chamar meu pai. Meu pai ficou muito feliz, assim, né? Porque a gente foi super bem tratado, teve translado até o lugar, aí tava chovendo, tinha uma pessoa segurando o guarda-chuva. E aí foi lá, a gente entrou dentro do carro, levou a gente até o local, tinha comida à vontade, bebida à vontade. A gente tava no mesmo espaço que tinha... A Sasha tava lá também no mesmo espaço, então era um espaço muito, muito, muito exclusivo. E meu pai fez uma reflexão, né? Duas reflexões que eu quero trazer aqui, né? Uma é que ele falou assim, eu já fui o cara que segurou o guarda-chuva, eu já fui o cara que dirigiu o carro, eu já fui o cara que estava como segurança e hoje eu estou aqui como convidado e eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Meu pai tem 63 anos, você está me emocionando. Porque a gente sabe que a gente está fazendo isso só pela gente, a gente está fazendo isso por eles, principalmente por eles. E aí ele me falou de uma situação que ele foi fazer uma entrevista de emprego. E aí ele precisava, porque ele tinha 2 crianças pequenas, minha mãe não estava trabalhando, e aí ele esperou, acho que quase 5 horas para ser entrevistado, porque tinha um monte de gente. E aí ele disse que estava na sala, ele foi um dos últimos a ser atendido. A pessoa que foi entrevistar ele era um homem branco, abriu a porta, olhou para ele e fechou a porta. E saiu. E ele não fez a entrevista. Aí ele voltou para casa, ele falou assim para minha mãe, eu perdi a oportunidade de trabalho ali, quando ele me viu. Porque na época não tinha currículo com foto, então ele não sabia que meu pai era um homem negro. Sim. E meu pai não passou na entrevista, ele nem foi entrevistado. A entrevista acabou quando a pessoa viu que ele era um homem negro. Então você vê como que isso marca. Isso meu pai passou quando eu era pequeno, e isso ficou marcado na cabeça dele, né? Então eu acho que quando a gente traz essas conversas, a gente
finalmente está humanizando pessoas pretas, finalmente entendendo que se a gente não fala sobre isso, a pessoa acha que só está acontecendo com ela. E essa solidão que a gente passa enquanto pessoas pretas, a gente tem que se afastar, porque quanto mais a gente falar sobre as nossas vivências, mais a gente se aproxima dos nossos, entende que, infelizmente, essas dores são comuns, mas que a gente está trabalhando para que ninguém mais precise passar por isso, né? Sim, com certeza. Você falando disso me trouxe uma lembrança também. Eu trabalho com recrutamento e seleção e teve uma ocasião que eu estava para entrevistar um rapaz e aí o rapaz que trabalhava comigo pediu para ele entrar na sala. Aí ele abriu a porta, entrou, aí ele olhou para mim e falou: "Você que vai me entrevistar?" Eu falei: "Sim." Ele: "É que eu nunca fui entrevistado por uma pessoa preta." Aquilo ali, acho que foi uma reafirmação para mim entender. É por isso, é para isso que eu estou aqui. Então, são algumas coisas que acontecem que fazem com que a gente entenda o porquê das coisas e tenha a noção da qual que é o nosso papel também, não só com a gente, na nossa vida, mas na vida do próximo também, no total ali, a causa pela qual a gente tá ali também. Sim, isso é muito forte. Que a gente não tem ideia de como que a gente está impactando a vida das pessoas. Eu estava vindo para cá conversando com o motorista do carro e eu falando para ele, para mim só existe um motivo para a existência na Terra, é inspirar outras pessoas. Porque qualquer coisa que a gente faz, a gente vai estar inspirando alguém. E que nossa inspiração seja positiva, sabe? Que a gente consiga tirar a pessoa de um lugar e fazer com que ela progrida, que ela consiga olhar para trás e ver que ela teve uma evolução a partir daquele contato, daquela conversa, daquele podcast, daquele vídeo, daquela palestra, sabe? Eu acho que isso ajuda muito, muda muito, sabe? Como você faz para saber de todas as novidades do Saída de Emergência? É fácil. Siga a gente no Instagram, @saída.pod, no YouTube Copas Tour Viagens e Turismo e nas principais plataformas. Aproveitando aí o gancho da inspirar outras pessoas, recentemente você acabou de voltar, né, do intercâmbio na África do Sul, que foi um negócio assim incrível. Vocês gostaram, gente? Quero saber de vocês. Vocês acompanharam? Acompanhei, eu ficava falando, gente, espera que eu vou ver a série. Eu vou ver minha série hoje, vou ver minha série. A casa, coloquei lá, fiquei assistindo. E... Ai, que legal, que legal. Muito legal, assim. E aí eu queria aproveitar e entender com você, por que você escolheu a África do Sul para fazer o intercâmbio, né? Como que foi essa escolha? Como que foi essa notícia também, né? Que foi a convite da Copas Tour que você acabou indo para lá. E conta um pouquinho como que foi essa vivência para você. Olha, primeiro que assim, o Change Programs foi fundamental para tudo isso acontecer e saber que eu pude fazer parte da história da marca, da história da empresa e inspirar outras pessoas também a fazerem intercâmbio o que eu achei mais legal, que eu tenho certeza que isso foi feito tudo de forma muito consciente. Eles sabiam qual que é o recorte que estariam se comunicando, sabiam qual que é a história que queria ser contada e a verdade que queria ser contada a partir dali. Porque tem muita gente no Brasil que tem desejo de fazer intercâmbio, que tinha desejo de fazer muito antes, assim como eu, e que tem o desejo ainda agora, mas que não sabia que era possível, que não sabia que era acessível. Eu acho que foi por vários fatores, né? Eu acho que primeiro eu vou trazer a escolha, né? Por que foi África do Sul. Acho que antes de falar sobre a escolha, acho que falar como que veio também essa notícia. Acho que essa notícia veio num momento muito importante na minha vida, acho que um momento de virada profissional, né? Um momento de mudança de vida também. E aí a Júlia, que está bem aqui também, ela sabe o quanto que a gente chorou quando essa notícia veio, o quanto que a gente se alegrou junto, porque gente, eu não imaginava que eu fosse conseguir conquistar esse sonho. Não imaginava mesmo, assim, tipo, é algo que eu tenho de desejo desde a minha adolescência e olha como os sonhos ficam distantes, né? E olha como que é difícil, né? E eu não imaginava que um contato profissional que já vem se construindo uma história já de alguns meses, já quase um ano, um pouco mais, fui comunicar nesse intercâmbio. E a escolha da África do Sul, primeiro, racionalmente falando, financeiramente, ela o custo-benefício dela é muito bom. Então, para nós brasileiros, então eu acho que o poder de compra e de consumo ali não nos afeta tanto quanto em outros lugares que são bem mais caros, onde o dólar vai estar bem mais caro. O outro ponto, né, que eu já tinha pisado
no continente africano no final do ano passado, eu queria voltar para o continente africano, e todas as pessoas pretas no Brasil precisam pisar, é como a nossa meca, sabe? Acho que a gente precisa voltar para te reenergizar. E também porque eu imaginei que fosse me ajudar muito o processo de aprendizado do inglês, vendo outras pessoas parecidas comigo também falando inglês. A frase que ficou muito famosa, que a gente usa em vários lugares, em vários posts, que até fica meio esvaziado, mas se a gente parar para pensar, ela tem muito fundamento, que é a representatividade importa. Importa mesmo, gente. Não é uma frase de efeito. Você vê outras pessoas em outros cargos, ou se você vê outras pessoas falando inglês, pessoas que se parecem com você, ajuda muito. E eu não imaginava que fosse me tocar tanto, assim. Quem viu os vídeos, se vocês ainda não viram, vejam lá os últimos vídeos, tanto da primeira escola quanto da segunda escola, que eu tive a oportunidade de vivenciar duas experiências diferentes, né? Uma dentro da Universidade de Cape Town, outra dentro da Good Hope, que é uma escola de línguas. Com uma residência individual, outra com uma residência coletiva, tipo República. Então foram situações diferentes que eu tive a oportunidade de viver ali, mas o principal para mim é a conexão que você faz com as pessoas ali, porque elas são muito acolhedoras, né? A culinária não é muito diferente do Brasil. O clima também não é muito diferente do Brasil. Eu acho que isso tudo contou muito, e eu acho que foi muito assertivo, assim, sabe? Poder voltar pro continente mãe, né? E estar ali no continente, mas ir para um país que você tem maioria preta, que tem uma história também muito forte, para além do inglês ali. Eu acho que para nós, principalmente brasileiros, irem para lá, seja você preto ou não, ver o que eles fizeram em um pouco mais de 35 anos, quase 40 anos, desde o fim do apartheid. Como é que eles avançaram economicamente, financeiramente, fizeram, assim, tem muitos problemas sociais, como todos os países, mas eu acho que o que eles fizeram com a população preta ali foi completamente diferente do que fizeram com a população preta aqui no Brasil, sabe? Deram para essas pessoas muitas oportunidades que a gente não teve. Então eu vi uma galera com carrão, vi uma galera morando em casas gigantescas, vi uma galera, e a galera preta, sabe? Com filhos indo para a escola e de uniformezinho, não sei o quê. E assim, uma coisa que eu tenho certeza é que quando você tem a possibilidade de estar num país assim, você e o seu país prosperam. Quando você não dá oportunidades e essas oportunidades ficam sempre nas mesmas famílias, você cria um país pobre de cultura, um país pobre de nação, um país pobre de esperança. E a gente tem a possibilidade de fazer o que a África do Sul fez aqui no Brasil também, em menos tempo, porque estrutura tem, dinheiro tem. Falta, mais uma vez, aquilo, oportunidade. Porque eu tenho certeza que se a gente enriquecer, e a gente vai enriquecer, a gente não vai fazer somente pela gente, sabe? E não é só sobre os nossos familiares ou pessoas próximas. A gente sabe o poder que a gente tem de transformar. E tem muita gente que tem esse poder de transformação e não faz. Infelizmente, né? Infelizmente, acaba vivendo muito naquele egoísmo, né? Do meu, e não pensa na coletividade, não pensa em todos crescerem junto, que tem até uma teoria que é do ganha-ganha, né? Tipo, se eu tô ganhando, eu quero que você ganhe, eu quero que você ganhe, eu quero que todo mundo aí também venha ganhando junto comigo. Não só eu ganhando e você sendo explorado. Você sendo colocado à margem e eu explorando você o máximo possível, deixando você com muito mais à margem, porque aí você vai ficar muito mais dependente de mim e eu vou continuar prosperando e você cada vez mais sendo colocado à margem. E são as mesmas pessoas que, sei lá, essas que estão no poder, que têm muita grana, pessoas brancas, cis, hétero, homens, cis, que não consegue entender o quanto que é potente quando a gente potencializa os talentos de outras pessoas, né? Que dão oportunidade para que essas pessoas também possam brilhar. Porque aí de fato, a gente deixa o mercado mais plural. A gente tem a pesquisa da McKinsey mesmo, que fala que empresas mais diversas, por exemplo, tem 38% de potenciais de retorno financeiro.
E aí, não só sobre o retorno financeiro imediato, mas sobre uma mudança também de status quo. Você muda a forma de você lidar com o perfil do seu país, dos seus consumidores. A gente está falando de um Brasil de 56% de população preta. E pouquíssimas dessas pessoas estão em cargos de liderança. Sim. Pouquíssimas dessas pessoas estão saudáveis mentalmente porque acabam enfrentando muitas coisas, né? Então, hoje acho que a nossa principal luta é por essa humanização e que essa humanização nos leve para um próximo estágio. E que esse próximo estágio a gente esteja falando principalmente sobre futuros possíveis para as próximas gerações, sabe? E futuros que se assemelham à nossa ancestralidade. Que o que eu acho mais fantástico de tudo isso é que quanto mais a gente conquista lugares de poder, mais a gente coloca em evidência filosofias ancestrais, que falam que a gente não consegue nada sozinho, que é o Ubuntu, que eu só sou porque nós somos, que a gente é um coletivo, que a gente tá aqui para cuidar desse planeta. E tudo isso, gente, é ESG, que é que as marcas e as empresas hoje estão trabalhando. E a maioria das aplicações de ESG nas empresas e de ensinamentos vem de conhecimentos tirado e conversado com povos originários, com pessoas pretas no mercado de trabalho, que estão tendo oportunidade de falar. E isso não tinha antes, porque essas pessoas não estavam nas mesas, e hoje a gente já está ocupando, né? Sim, e é interessante quando você fala essa coisa da representatividade, do abrir caminho, né? Uma das ações que a gente está fazendo para esse mês, a gente tem alguns recortes de personalidades negras que são importantes para a gente trazer para a empresa, para as pessoas conhecerem, que a gente sabe que são pessoas que não são tão conhecidas. E aí eu lembrei agora de um trecho da Conceição Evaristo, quando ela não tinha ganho ainda o lugar dela na cadeira, né? E foi só depois dos 60, né? Foi só depois de 60. E aí, acho que foi um vídeo de 2021, que ela se candidatou para ter um local ali, e ela não conseguiu, e aí ela fala, olha, eu não ganhei, mas eu estou abrindo portas, eu estou abrindo um caminho para que outras pessoas, para que alguém negro ocupe esse lugar, porque até então não tinha ninguém. Não tinha. E aí, esse ano, ela ocupa, de fato, né, a cadeira. O Krenak veio primeiro, como uma pessoa originária, e aí depois vem a Conceição ocupando também esse espaço, né? E aí é muito esse olhar que você traz, de tipo, olha, eu posso não chegar lá agora, mas até onde eu cheguei, eu já abri uma parte do caminho para que outras pessoas venham e continuem aí percorrendo para chegar nesse lugar. E isso é muito importante, né, para a gente. Sim. É fundamental, né? Eu acho que é fundamental para a nossa comunidade, para a nossa geração e para as próximas saber que a gente não desiste apesar das dificuldades. Porque, às vezes, quando eu estou desanimado, eu acordo um pouco, meu Deus, não sei se eu vou ter força, não sei. Eu lembro tanto da vida da Conceição, né, como de outras mulheres pretas, como de outros homens pretos que só foram ter reconhecimento depois de muito tempo. Gente, a Conceição já escreve há muitos anos. E imaginar que só depois dos 60 que ela foi começar a ser considerada, e só agora, recentemente, esse movimento de reconhecimento até para fora da bolha, né, de pessoas negras, né, ele é muito recente para a Conceição Evaristo. É muito recente. Pensar que ela já vem produzindo há muito tempo. E aí é o que eu falo, né? Tem muitas mulheres pretas, muitos homens pretos que acabam tendo uma vida muito parecida com a Carolina Maria de Jesus, que fez uma obra fantástica, mas não foi reconhecida em vida, sabe? Não foi reconhecida em vida. E assim... Eu quero ser reconhecido em vida. Vocês querem serem reconhecidos em vida. Porque a gente está falando sobre a possibilidade de viver conforto. A gente ainda não vive isso. A gente se ilude com os poucos ganhos que a gente ainda tem, mas a gente pode viver esse conforto e mostrar para as pessoas que é possível também chegar nesse lugar. Tipo, continuando estudando, não parando de se dedicar, não parando de se especializar, fazendo os caminhos possíveis para você ser cada vez melhor naquilo que você escolheu fazer da sua vida, né? Para que a gente tenha outras concessões, para que a gente tenha outros Krenaks, para que a gente possa, de fato, ocupar todas essas cadeiras, né? Não somente, igual você falou, né? Ser reconhecido em vida, não somente esperar ser
acontecer um caso igual a Marielle, um caso igual a George Floyd, para daí sim a gente saber quem é a pessoa, entender o que ela faz. Não, a gente quer ser reconhecido em vida, igual você falou, quer que o nosso trabalho seja visto, que pessoas iguais a nós estejam no mesmo locais que a gente ocupa. E falando um pouco disso, eu queria entender de você como que é para você hoje, e falando disso, né, de ocupar o lugar que você sonha estar. Como que é para você ocupar o espaço de um podcaster, de um palestrante, de um influenciador ali, ocupar esses espaços assim? Como que é isso hoje para você? E essa questão de você trazer pessoas iguais a você, trazer os seus, como que está sendo isso hoje para você? Gente, se eu falar para vocês que não foi nada nem planejado, eu nem imaginava que eu fosse... A gente nem imagina. Que eu fosse estar ocupando esses lugares hoje em dia, que eu fosse capaz de estar, sei lá, na frente de mais de 1.200 pessoas, que foi o evento da Copas Tour, lá palestrando, no mesmo palco que o Lázaro Ramos. Amiga, você tem noção que a gente dividiu o palco com o Lázaro Ramos? Fiquei tensa demais até. Nossa, gente. Se a gente olha para trás e pensa, tipo, tudo que a gente já viveu na vida e imaginar que a gente está ali junto com um homem que é conhecido pelo Brasil todo, que tem uma carreira que já extrapola o Brasil, sabe? Uhum. E a gente ali contando a nossa história, a gente ali fazendo, tipo, como é que tá nesses lugares? Eu falo que é tão mágico e é tão disruptivo que às vezes eu desacredito, às vezes eu fico pensando, mas será que é para sempre ou só um momento? Sabe, porque por você não ver muitas outras pessoas, hoje, lógico, a gente tem vários criadores de conteúdos, criadores maiores e tal, mas a gente ainda é a primeira geração dessa galera, sabe? E para mim é esse lugar de muita gratidão, de muita surpresa também, porque é uma formação que eu venho me formando, eu sou comunicador, né? Eu me formei em design gráfico, trabalhei com publicidade durante muito tempo e fui me especializando em comunicação. Então, eu me comunico assim 360. Eu tinha uma questão com a minha terapeuta que eu falava, eu não sei como me identificar enquanto profissional, porque eu me formei em design gráfico, mas eu hoje trabalho com uma outra coisa que não é design gráfico. Só que eu faço várias frentes. Então, eu posso trabalhar na publicidade? Eu posso escrever livros? Posso fazer um canal no YouTube? Posso fazer um podcast? Posso. Tem música até no Spotify. Mas, tipo, eu não consegui entender, tipo, tá, mas qual que é a minha profissão de fato? Eu posso continuar falando que eu sou design gráfico, que já não me comporta mais. Uhum. Aí ela falou assim, eu acho que você não precisa de uma caixinha, mas para você se sentir à vontade, você precisa de um nome, se coloque enquanto comunicador, você se comunica, você tem um conhecimento, um expertise, o seu hard skill é comunicador. Você sabe se comunicar em todas as frentes. Então, utiliza desse seu conhecimento para poder passar a mensagem que você quer passar ou a mensagem que a empresa quer passar. Eu lembro que uma vez uma empresa, no começo do ano, me chamou para fazer a leitura do relatório de sustentabilidade. Foi o primeiro ano para as pessoas que trabalham com ESG, essas coisas. Todo ano a empresa faz tipo um levantamento, como se fosse um levantamento fiscal, mas sobre tudo que foi feito durante aquele ano, com recorte de diversidade, com emissões de carbono, como é que está sendo o impacto dela para a sociedade, quantas pessoas negras ela contratou, quantas mulheres foram para cargo de liderança, quantas pessoas com deficiência, tudo isso vira um relatório anual. E essa empresa tinha feito pela primeira vez. E por eu ter feito minha pós-graduação em ESG e também trazer essa pauta em todos os cantos que eu acabo atuando, me convidaram para ser o apresentador. E eu nunca tinha sido um apresentador que lê teleprompter. Ter sido apresentador em algumas outras situações, sim. Mas ali com um diretor, com um teleprompter, com luz e com não sei o quê. E eu falei assim, cara, onde que eu tô chegando? Eu nem imaginava que isso era possível, sabe? Eu nem imaginava que eu poderia estar trabalhando com essas coisas. Quando eu decidi sair do mercado de publicidade, efetivamente, e ir para a área de criação de conteúdo, de palestra, de mestre de cerimônia, fazer todos os outros universos, eu me questionei se eu era capaz. Eu me questionei se eu não estava pegando um lugar de alguém. Porque eu já escutei isso no mercado de publicidade. Aconteceu uma coisa muito bizarra, assim. Eu entrei numa agência, eu trabalhava com animação, era motion design, ainda sou, e eu fui contratado para trabalhar numa agência. E aí eu não sabia como é que era a configuração. Eu sabia que tinha uma outra pessoa lá que também fazia animação. E eu fui entrar nessa empresa, numa segunda-feira, eles pediram para eu entrar 2 horas da tarde. Gente, o outro motion que trabalhava lá, trabalhou até o meio-dia,
a cadeira nem tinha esfriado, eu tinha entrado, assim. E eu não sabia disso. E aí uma pessoa falou assim pra mim, uma mulher, porque você entrou aqui por conta de cota, né? Você entrou aqui pra ocupar o lugar de alguém que já estava aqui trabalhando. Isso me feriu demais, porque eu não sabia. Eu estava lá, a vaga, eu me candidatei, entrei e quis fazer meu trampo. E você ser recebido dessa forma, já te trava. E isso fica na minha cabeça até hoje. Se eu estou ocupando o lugar de alguém, mesmo querendo ocupar somente o meu próprio lugar ali. Então, ser um comunicador preto, LGBT, de dread, retinto, trazendo pautas que são sérias, mas também trazendo vivências que inspiram outras pessoas a continuarem vivas, isso para mim é incrível, sabe? Eu falo, né? Enquanto o mundo tenta nos fazer acreditar que a nossa vida enquanto pessoas pretas é só dor, eu tento trazer muito amor naquilo que eu coloco, sabe? Muita felicidade naquilo que eu coloco, porque não é sobre a favela venceu e também não é sobre ostentação. É entregar um conteúdo para a galera que consegue acompanhar a minha jornada, entender da onde eu saí e para onde eu estou chegando, e que nesse caminho ela consegue também caminhar. Porque eu acho que falta isso, sabe? As pessoas entenderem e se conectarem, sabe? Eu acho que eu consigo fazer isso sendo comunicador. Achei bacana você falar disso, que eu estava lembrando do negócio que a gente conversou sobre o Black Joy, que eu nem sabia que tinha nome, né? Eu sempre falo muito com o meu companheiro disso, do tipo, a gente precisa comemorar as nossas conquistas, a gente precisa viver, a gente precisa se divertir, não é só trabalho, família, estudar, aquela vida louca, alucinada que a gente sabe que tem, né? Fala um pouquinho pra gente do que é esse Black Joy, como que isso tem impactado também para você, né? Como que tá sendo para a sua vida também, né? Trabalhar que nem um louco, todo mundo trabalha, mas também ter esses momentos de celebração, de curtição, de viver e se cuidar. Eu acho que para começar a falar sobre o Black Joy, eu vou ter que fazer algumas perguntas para vocês, que acho que vai sentido até para o pessoal entender, por exemplo. Quando que vocês se entenderam enquanto negros e se teve alguma ligação com algum sofrimento ou violência que vocês sofreram? No meu caso, eu sempre fui criada como uma pessoa indígena na minha casa, por conta da origem da minha mãe, etc. Meu pai é branco, minha mãe... Meu pai vem de uma família miscigenada, na verdade, né? Mas minha mãe vem de família indígena. E aí, quando eu venho para São Paulo e eu começo... Isso foi muito interessante, que eu começo a estudar a diversidade, eu conheci a Ana Bavon. Por um acaso, eu conheci ela e ela é uma mulher negra de pele clara. Quem conhece a Ana Bavon sabe que ela é uma mulher negra de pele clara e ela já passou por muitas situações adversas por conta disso. E eu troquei uma ideia com ela e ela olhou para mim e falou assim: para de querer se colocar numa caixinha, você não precisa ser só indígena, nem só uma mulher negra. Você é uma mulher afro-indígena. Aí aquilo assim fez um... Nossa, tudo fez sentido das coisas que tinha passado antes. Tudo tá muito mais claro para mim, porque eu sempre vivi naquela assim... Ou eu posso ser um, ou eu posso ser outro. Não existe esse negócio de estar misturado. O que nem a coisa do pessoal fala muito do pardo, né? Que é aquela da miscigenação. E eu sempre fiquei, mas não é sobre isso, porque eu me sinto, né, pertencente aos dois. Eu tive uma criação muito voltada para os dois. Como que eu vou ter que escolher e tal? Então foi muito nisso. Foi vindo para São Paulo, conhecendo a Ana Bavon, e ela foi uma figura muito importante, assim, nessa virada de chave de que para mim fez tudo muito sentido e eu deixo de me sentir uma impostora. Porque eu ficava muito assim, mas poxa, eu não sou indígena, porque eu não fui criada em comunidade, em aldeia, em uma tribo específica, uma etnia específica. E eu também não sou negra porque eu não tenho uma pele retinta, o meu cabelo não é crespo. E vem todos aqueles 75 mil questionamentos que me perturbaram por alguns anos. Então foi bem nesse momento que aí virou uma chave, eu falei, pronto, é isso, me empoderei, me entendi como essa pessoa e foi um... Aí depois foi eita, e agora? Agora a luta mudou, né? Agora tá mais complexo, né? Foi bem nesse sentido. E até mim. Fez algum... Você começou a também entender que certas situações eram por conta de você ser afro-indígena, que não eram como que, por exemplo, mulheres brancas não passavam por algumas situações que você passou? Sim, bastante, bastante. Antes eu não conseguia entender tanto,
Porque como eu tinha essa visão de que eu sou uma pessoa indígena, e até eu falar para as pessoas que não, tanto que todo registro que eu coloco que eu sou uma pessoa indígena, eu não boto que eu sou uma pessoa parda, eu boto que eu sou uma pessoa indígena. E muitas coisas foram começando a fazer sentido. Eu ficava, gente, eu achava que era, sabe, não, é o jeito da pessoa, nada a ver, tô viajando. E aí quando vem essa coisa eu falo, gente, Você tantos anos, que loucura! Você falou uma frase que um amigo meu que foi se identificar enquanto uma pessoa preta também, mais tardiamente, também por ser um pardo, ele falou uma vez pra mim, né, conversando comigo, eu falei assim, nossa, conversar com você me fez entender que certas situações não era só porque eu era pobre, mas era por causa que eu era negro também. E aí ele começou a entender várias violências que ele passou também, né? E você? Comigo foi... costumo dizer sempre assim, que a música sempre está na periferia, né? Nas favelas ali a música sempre está presente. Comigo, eu acho que a música me educou muito em vários aspectos. Então, desde ouvir Racionais, Sabotagem, RZO e rap no geral. Então, eu sempre cresci com meus tios ouvindo e eu nasci na Bahia, em Feira de Santana, então lá a maioria das pessoas são pretas também. Eu cresci com meus tios ouvindo Racionais e tudo mais e eu conseguia entender o que ele estava falando. Puxa, mas ele está falando na música e eu estou vendo isso acontecer aqui ao meu redor. Aí eu fui crescendo, eu vim aqui para São Paulo. E aí isso começou a se intensificar um pouco mais. De as pessoas te olharem diferente, de você ser abordado numa... Você até comentou, né? Se foi em uma situação não muito agradável. E realmente foi. Situação de você estar voltando de passar o dia entregando currículo com a pastinha na mão, carteira de trabalho, e o policial apontar a arma na sua cara e falar, encosta aí, vagabundo. Aí você pensa, por quê? Aí você começa a entender, você começa poxa, é por isso. E aí você começa a ter uma consciência do que é isso e da gravidade disso também, né? Eu acho que é interessante que o reconhecimento enquanto pessoas pretas está muito ligado à dor. Tipo, eu me descobri negro não porque eu me olhei no espelho e vi que meu tom de pele era diferente dos meus amiguinhos, porque isso era evidente para mim, né? Mas eu acho que as violências que foram geradas a partir desse entendimento que fez entender o que é ser negro, porque ser negro para mim é uma coisa, é o que eu falo, eu não sei o que é ser negro para uma pessoa que está na rua e ela pode se sentir ameaçada somente com a minha existência. Isso já aconteceu comigo também, de eu voltar, eu trabalhava ali perto da Santa Amaro, ali pro lado do Borba Gato e tal, e estava voltando para ir para a faculdade, estava correndo porque senão ia chegar muito tarde. Eu tinha que trabalhava em 2 empregos e tal para poder, porque eu pagava metade do valor da faculdade, então eu tinha que arranjar meus recursos para poder pagar. Então eu estava correndo mesmo para poder pegar o ônibus, porque se eu perdesse aquele ônibus eu ia chegar meia hora atrasado. O policial me parou para fazer revista, onde você vai, não sei o que, vagabundo, não sei o que, e isso me doeu muito, assim. Isso não aconteceu apenas naquela vez, eu usava meu cabelo black. Eu lembro de meus pais falarem que eu não podia brincar na rua, quando várias outras crianças brincavam na rua. Eu não podia brincar na rua, nem os meus primos, a gente brincava dentro de casa. Não podia usar touca, nem boné, nem... Não pode sair desarrumado de não casa, pode sair com roupa amassada. A gente não tem direito de usar roupa amassada na rua, né? E entre outras coisas, assim. E aí eu falo que eu fui entendendo que isso me fazia negro de fato, né? Porque são essas dores muitas vezes que acabam nos conectando numa roda de conversa, numa mesa de bar. E aí uma vez eu vi um post do AD Júnior trazendo essa expressão Black Joy, né? Que ele é conhecido bastante assim por ser bem militante mesmo, ferrenho, e mostrando as violências da polícia, do Estado, das empresas em corpos negros, né? Porque estão acostumados a ver a gente aguentando, né? Vocês são fortes, vocês são guerreiros. Então, isso justifica a falta de humanização de várias pessoas, seja violência física ou verbal, dentro e fora do mercado. E isso incomoda demais. Isso nos dói muito. E se a gente for olhar a essência das pessoas pretas, da população negra, da população periférica, são festas, são alegrias, reunião de família, é fartura na mesa, é todo mundo juntando panela, é criança derrubando a tia, é isso, é felicidade. E isso não gera engajamento.
Então a gente vem de um lugar, né, junto com a AD, de falar que sim, pessoas pretas merecem fazer publicações e divulgar coisas boas, felizes, conquistas, sabe? A gente não pode se sentir mal de divulgar que a gente recebeu uma promoção. A gente não pode se sentir envergonhado de falar que a gente conseguiu comprar uma plantinha nova para casa. A gente não pode se afastar de conquistas como ir para a África do Sul fazer um curso de inglês. Sabe? Eu tive, mesmo tendo tudo isso na minha cabeça, quando eu voltei, eu tive medo de conversar com meus amigos que ainda não tiveram a oportunidade de fazer intercâmbio, amigos meus pretos também, com medo de parecer arrogância ou de alguma forma incomodar negativamente eles por eu ter tido essa oportunidade. Mas eu ouvi de um amigo meu, ele falou assim, Samuel, você lá, sou eu estando também. Eu não sei quando eu vou conseguir fazer, mas eu sei que você estando lá, eu me vejo lá também. Então, tipo, vai para um outro lugar que a gente nem imagina que a gente está tocando os nossos. E acho que isso é tão importante. Então, tipo, o Black Joy, ele pauta muito esse lugar de... A gente precisa curtir, a gente precisa ser feliz, a gente precisa mostrar para os nossos que, apesar de todas essas dores, eles não estão... E aí eu falo eles que são as pessoas racistas, né? Eles não estão conseguindo fazer com que o plano deles dê certo. Por mais que eles façam de tudo para que a gente seja triste, para que a gente seja depressivo, para que a gente seja ansioso, a gente segue sorrindo. A gente segue se divertindo, a gente segue se abraçando e a gente segue conquistando. Pode ser a conquista mínima que for ou a máxima que for. A gente segue ainda sonhando, sabe? Ninguém vai tirar isso da gente. A questão do Black Joy, quando eu fui entender a real intenção dele ter sido criado, né? Que até falo um pouco sobre isso também, né? Deixa eu pegar o contexto aqui, porque eu vou fazer uma outra resposta. Então, peraí, vamos continuar. Eu aprendi sobre o Black Joy com o Ade Júnior, né? Com uma postagem que ele fez, e essa postagem falava sobre um escritor negro americano que os livros dele que mais vendiam eram os livros que falavam sobre o sofrimento de pessoas pretas. E ele queria fazer livros falando sobre pessoas pretas sendo felizes, curtindo a vida. E aí ele traz essa discussão para cá, para o Brasil, e eu trago isso para a minha vida porque eu também não quero mais ser pautado em cima do racismo. Né? Eu sou pago muitas vezes para dar palestra, para falar sobre representatividade, para falar sobre pessoas pretas, LGBTs, isso é meu trabalho. Ok, mas é um trabalho que abre portas para que outras pessoas pretas e LGBTs estejam em cargos, em posições, em lugares que elas não precisam mais passar por isso. Sabe? Eu estou fazendo uma mudança na minha carreira e na minha vida para estar num lugar que imagino que seja daqui a pouco tempo que a gente não precise mais estar pautando dor para poder falar sobre pessoas pretas. Que a gente possa levar pessoas pretas para serem inspiração, como o Copastor fez comigo, eu e com Lázaro e com você e com outras pessoas pretas que ocuparam aquele palco. Que a gente não foi ali para falar sobre as nossas dores, a gente foi ali para falar o quanto que a gente é potente. E isso é Black Joy, sabe? Você ir fazer o intercâmbio, que foi só o primeiro de muitos que ainda vou fazer com o Change Program. Se Deus quiser, eu quero muito viajar ao mundo. Rodar o mundo. Você é a Glória Maria do Change Program, gente. Eu quero ter mais de 70 passaportes. Mas é isso, sabe? Porque você traz esse lugar de potência, de possibilidade. Você tira a gente de um contexto de dor. Porque se a gente abre os jornais, se a gente liga a TV, se a gente abre o Twitter, se a gente for olhar as notícias e as postagens que mais têm engajamento de pessoas pretas, são pessoas pretas em situações humilhantes, vexatórias ou de dor. Eu lembro da época do George Floyd, eu não vi o vídeo do George Floyd, mas vinha no meu feed constantemente. E como que isso pega a gente? Como que isso como que isso faz a gente se sentir? Sabe? Eu não quero andar na rua com medo de não voltar para casa. Sabe? Eu quero andar na rua e ver, sei lá, a galera, sei lá, num carro automático, se vestindo muito bem, entrar em restaurantes que a gente nem imaginava que a gente poderia estar e as pessoas estarem também, outras pessoas pretas, sabe?
E nesse momento eu falo muito sobre esse lugar de consumo e de serviços mas é justamente porque a gente nunca esteve, ou se esteve eram pouquíssimas pessoas. Todas as histórias e biografias de pessoas pretas que te ascenderam no Brasil, e aí geralmente essas biografias são de atores, são de cantores, são pessoas ligadas à arte, vai ver a história de Elza Soares, o quanto que ela foi pioneira em vários lugares e de estar em lugares que as pessoas se incomodavam por ela estar lá, sabe? Vai ver, sei lá, mesmo Pelé, sabe? Vai ver Lázaro Ramos, tipo, que ainda, na época deles, eles eram um dos poucos, e agora a gente está começando a ter mais pessoas, sabe? Eu fico muito feliz com uma Patrícia Ramos, por exemplo, sabe? Uma mulher preta ricona, sabe? Que tá lá criando a filha dela e tal, bebê, sei lá, e tá dando já uma outra oportunidade para a filha dela, sabe? Eu fico muito feliz, por exemplo, de saber que o Roger Cipó consegue viver das fotografias dele e hoje ser também um empresário. E isso, para mim, é algo surpreendente. Ver uma Ana Paula Chongani, tipo, levando a filha dela para conhecer o mundo, igual a Sawane Bispo. A Sawane, gente, eu tive uma conversa com a Sawane uma vez que ela me fez enxergar de uma outra forma, sabe? Ela é uma mulher preta retinta, sabe? Que tem uma filha preta retinta. É a Mini Sawane. Exato, a Mini Sawane. A cópia dela, assim, mãe muito solo, linda. e que tá ali fazendo palestra em diversas empresas, sabe? Viajando o mundo, perguntando pra filha dela qual país você quer conhecer nas suas próximas férias. Quando a gente imaginava que a gente ia estar vivendo isso no Brasil? Sim. Sabe, a gente está falando de um país que tem um pouco mais de 140 anos de fim da escravização de pessoas pretas e que fez muito pouco por nós. E o que a gente tem feito é conquistar e fazer com que os nossos também conquistem, porque a gente não gosta de estar sozinho. Então, o Black Joy é esse lugar. E eu acho que tanto o Copastor, quanto o Change Programs, quanto todas as outras pessoas que olham para o projeto Guardiã da Memória, que olham pelo projeto Samuel Gomes, enquanto o CNPJ, entende qual que é a função da minha voz, do que eu acabo transmitindo, tem feito eu viver esse Black Joy e transformar essa vivência para que outras pessoas também possam viver. Sim, eu acho que é válido até também trazer uma reflexão para quem está ouvindo a gente, né? Qual que é o lugar que você sonha estar? Qual que é o lugar que você deseja estar, né? E trazer essa questão de voltar a sonhar realmente, né? De acreditar no seu sonho e, poxa, se o Samuel está ali, se a Adriele está ali, se o Lucas está ali, eu posso alcançar o que eu estou sonhando. Então, acho que vale muito deixar essa reflexão também para essas pessoas que estão ouvindo a gente, né? Uma vez eu conversando com a minha nova terapeuta, ela é uma mulher preta retinta, eu passei com outras terapeutas, uma outra terapeuta minha ficou comigo quase 8 anos, uma mulher branca, e ela foi muito, muito, muito sincera. Teve um momento na minha vida que foi bem na minha separação, que eu estava muito mal, por exemplo, de saúde mental e de autoestima também, né? Mexe em vários fatores, né? A separação não é uma coisa muito fácil. E aí eu não conseguia me ver bonita, eu não conseguia me ver inteligente, interessante, eu achava que tudo era uma farsa, que eu não estava conseguindo avançar nisso na terapia, principalmente em relação a me olhar no espelho. E aí ela falou uma vez para mim, né, essa antiga terapeuta, eu fui até aqui, Samuel, eu como uma mulher branca, eu estudo, eu te ouço, e eu não sei mais o que eu posso fazer para que você se veja enquanto potência, se veja bonito. E eu achei de uma honestidade, uma sinceridade muito ímpar, assim. Serviu de um aprendizado muito grande. Ela falou assim, eu não sei o que é ser uma pessoa preta e não sei o que é ser uma pessoa preta retinta. Porque é muito complicado você se ver na comunidade, mas por exemplo, eu nunca vi tanta gente preta retinta quanto eu vi na África do Sul. Na minha vida, assim, eu já fui muito para a Bahia, já fui muito para o Rio. E por mais que tenham pessoas pretas retintas lá também, não é no mesmo lugar que essas pessoas estão ali na África do Sul. Com uma vida tão boa quanto eu vi ali na África do Sul. Não via isso, nunca tinha visto isso na vida. E aí, quando eu mudei de terapeuta, ela chegou para mim e falou assim, Samuel, qual que é o sonho que a sua criança tem, que a sua criança interior tem, que você ainda não cumpriu, que você ainda não conseguiu realizar? Aí eu falei assim, eu falei isso no ano passado, né? Eu falei assim, eu queria muito viajar o mundo, sabe? Ir para vários lugares, eu gosto muito de viajar. Mas qual que é o lugar que você gostaria de ir que você ainda não foi? Eu falei assim, o Egito. Mas por que você não foi enquanto você estava lá no seu casamento? Por que você não foi antes? Aí eu fui explicando para ela as situações
foi, sei lá, a situação financeira, depois foram as escolhas que foram feitas na vida, depois o foco que eu estava naquele momento. E ela falou assim, e o que te impede de fazer agora? Eu falei assim, eu acho que hoje não sei. Aí ela falou assim, mesmo que fosse financeiramente você, e aí foi exatamente como eu fiz, você divida essa viagem, faça. Porque ninguém vai poder fazer por você o que você quer fazer por você mesmo. E isso, eu só fui entender, e eu fiz essa viagem, eu fui para o Egito, passei o Natal no Egito do ano passado, e aí eu fiz várias outras viagens ao longo do ano, mas essa viagem para a África do Sul, uma frase não saía da minha cabeça. Se alguém não fizer o que eu faço por mim mesmo, o que eu venho fazendo por mim mesmo, essa pessoa, ela nem deve estar na minha vida, porque a gente tem que se olhar e se amar, isso é tudo bem, parece frase de coach, mas não é. Mas eu acho que principalmente para nós, pessoas pretas, a gente precisa se amar, a gente não sabe amar, nem o outro, nem a nós mesmos. Eu vi um vídeo recentemente do TikTok de uma amiga minha, que é a deusa cientista, não foi ela, foi uma outra. Mas que ela chegou e perguntou, né? Quando você aprendeu a amar? E aí, quando você... Essa pergunta precisa estar sempre pra gente. Porque, assim, não é sobre amar o outro. É sobre como você aprendeu a amar ou quando você aprendeu a amar. Porque quando você se dá conta que nós, enquanto pessoas pretas, a gente acreditou nessa ideia de que a gente é forte, que a gente é resistente, que a gente é guerreiro, e não sobrou espaço para o amor. Então a gente tem pouquíssimo amor próprio. E o Black Joy, ele pauta muito isso. Você se proporcionar coisas boas. Essa minha nova terapeuta falou assim, brinde tudo que você puder. Sempre que você encher um copo de um drink, de um suco, de um guaraná, que for, e tiver com outras pessoas, brinde. Brinde a vida, arranja o motivo para brindar. Vamos brindar a nossa beleza, vamos brindar nossas conquistas, vamos brindar esse dia, vamos brindar esse momento. Porque muitas vezes a gente esquece disso, sabe? Vai passando e é difícil. E é difícil. Por mais que a gente esteja aqui hoje falando sobre isso, muitos dos nossos ainda não conseguem brindar e entender, por exemplo, o que é esse Black Joy. Não, e é muito bom você trazer isso, né? Porque eu tava lembrando que minha mãe tem muito essa vibe do comemorar tudo. Tudo para minha mãe é motivo de comemorar. O meu pai não precisava nem de motivo para ter festa. Meu pai é o maior festeiro do mundo. E aí eu cresci muito nessa vibe do vamos comemorar as pequenas e as grandes conquistas. Quando eu venho para São Paulo, aí eu tenho minha casa, não estou mais morando com meus pais, sempre na minha geladeira tem um espumante. E todo mundo fica assustadíssimo com isso. Fala, mas por que, Adriele, que tem um diabo de espumante na tua geladeira, né? E eu falei, gente, eu não sei, qualquer hora pode acontecer uma coisa incrível e eu quero comemorar, eu quero brindar, eu quero vivenciar esse momento. Tanto que foi, quando eu comprei meu apartamento, tava lá, cheguei em casa chorando, morava com um amigo meu, desesperado. Eu falei, amigo, eu comprei meu apartamento, 30 anos pra pagar, mas comprei. Pá, toma espumante, vamos comemorar. Primeira palestra que eu recebi, eu fiz uma palestra paga. Caramba, tô fazendo uma palestra paga. Brindei, saí do RH, fui trabalhar 100% com diversidade, eu brindei. Vou fazer uma viagem para um lugar, eu brindo antes de viajar. Então, são coisas que é muito louco, né? A gente é muito criado para estar sempre com a armadura pronta para a guerra, pronto para lutar, pronto para brigar, mas a gente não é tão criado para cara, vamos só relaxar aqui. Ou mesmo assim, você conquistou isso, vamos comemorar essa conquista antes de pensar no próximo. Sim. Sabe, algumas pessoas chegam para mim e falam, mas e aí, qual vai ser seu próximo projeto? Qual vai ser seu próximo livro? Eu falo, gente, deixa eu primeiro curtir esse, depois eu penso num próximo, e aí eu vou curtir o próximo, aí depois eu penso no próximo, porque a gente vai muito na velocidade da internet, né? Sim. Só que a vida real não precisa ser essa velocidade. Eu não estou esperando qual que vai ser o meu próximo grande sucesso. Eu acho que eu estou, na verdade, vivendo o sucesso e os pequenos sucessos que a gente vai tendo, sabe? Acho que nem sempre precisa ser sobre uma grande conquista. Pode ser sobre conquistas da vida, sabe? Tá aqui... É uma conquista, sabe? Quando a gente imaginou que a gente pudesse falar sobre nossas vivências, sabe? E isso ser interessante para a empresa, isso ser interessante para a cultura da empresa, isso ser interessante para que outras pessoas possam ter acesso também. Isso é muito bonito, isso é uma conquista muito grande. Gente, há pouco tempo atrás a gente não era nem contratado. A gente começou esse papo com eu falando que meu pai estava numa entrevista, a pessoa entrou, fechou a porta e ele não foi contratado. E hoje a gente está numa mesa de podcast falando sobre futuro, falando sobre vivência, falando sobre Black Joy.
que é um conceito novo sobre felicidades pretas, sabe? Sim. É muito bonito isso, é muito Eu bonito. acho que é muito disso, a gente falar do que a gente quiser falar. Estar onde a gente quiser estar. É isso mesmo. E aí, eu acho que parte de um princípio que a gente precisa se apropriar desse lugar, se empoderar nesse lugar e entender que esse lugar é nosso também, sabe? E sem medo. Ou ir com medo mesmo. Se tem Exatamente. medo que não paralise, né? Vai Exato. com medo mesmo. Exato. Olhando por esse lado assim do tipo, poxa, muitas vezes a gente tem muito medo, volto né, ao assunto do fenômeno da pessoa impostora, né? Como que a gente consegue estar ali sendo uma figura de apoio para essas pessoas, principalmente, né? A gente tem muito um contexto de rivalidade, principalmente no mercado, né? No corporativo, a gente sempre olha uma coisa do tipo, não, eu tenho que ser melhor que fulano, porque senão eu não ganho essa promoção e fulano vai ganhar. Né? De quebrar essa estrutura, né? de capitalista mesmo, de que tipo, um tem que passar por cima do outro, um tem que comer o outro e não ser uma coisa coletiva. Como que a gente consegue, olhando também para o Black Joy, para todo esse contexto que a gente vem falando, como que a gente consegue fazer essa rede de apoio para todo mundo, né? Nesses espaços mais embranquecidos também? Olha, eu acho que assim, nessa luta por conquista de novos cargos, infelizmente a gente já começa perdendo, né? Porque a gente já começa lá de trás. É aquilo que eu falei logo no início também, tipo, infelizmente ainda a gente não conseguiu quebrar isso, mas a gente está num caminho para. Mas a nossa geração, nós que estamos aqui, a gente não foi criado em escolas de elite, a gente não teve aulas particulares, a gente não viveu situações que muita gente que a gente trabalha no mercado, que está em cargos de poder, vivenciaram. E muitos deles estudaram juntos e aí fizeram projetos de empresa juntos. Então, primeiro é reconhecer que não é culpa sua, nem do ouvinte, nem minha, que certas coisas demorem mais para acontecer para a gente. Que certas promoções muitas vezes nem vão chegar e muitas vezes a gente tem que batalhar pela gente mesmo, sabe? Eu estou fazendo esse curso porque eu sei que isso vai me fazer ter um conhecimento maior sobre determinada coisa. Mas esperar efetivamente que a gente vai ter um reconhecimento... Gente, eu já trabalhei em muitas agências. Eu trabalhei nas maiores agências que tem no Brasil. Eu trabalhei para uma das agências do Roberto Justo, na Avas Digital, na Media Contact, assim, tipo, e agências muito grandes. E eu só fiz isso porque eu não conseguia aumento. Eu fazia curso, eu me especializava, eu me empenhava, eu ficava até mais tarde. Mas eu entendi que, por exemplo, no mercado que eu atuava, para eu ser reconhecido, eu tinha que sair do lugar. Né? E hoje em dia o mercado já está entendendo diferente. Eu não sei hoje como é que está o mercado de publicidade, mas o mercado tradicional como um todo entende que ela perde com a rotatividade dos seus colaboradores. Ela perde com a não valorização daquele profissional que está, de fato, se empenhando. Porque você vai ter 10 ali colaboradores. Nem todos os 10 vão querer fazer um curso, vão querer se especializar, vão querer estudar e fazer tutorial. E essas pessoas que geralmente estão fazendo isso são pessoas que vêm da periferia, que são pessoas pretas, são mulheres, são LGBTs, porque sabe que a oportunidade para a gente ela é rara. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades quando vem. Então é entender que a gente precisa fazer o nosso e a gente vai seguir fazendo, mas também precisa reconhecer que nem tudo depende só da gente. A gente precisa de um mercado letrado, racialmente, letrado sobre questões de gênero, letrado sobre questões LGBTs, para poder conseguir compreender que, já que a gente não nasce do mesmo princípio e não sai do mesmo lugar, o mercado tem mecanismo para que faça com que a gente chegue lá também, mesmo que depois. Então, com uma formação, com um intercâmbio, com um curso de inglês, com um curso numa determinada área, porque isso vai fazer com que os seus profissionais fiquem cada vez mais qualificados. E aí a gente tira um mercado, que aí é o que eu falo, né? O mercado tá mais acostumado a ter a maior parte dos seus colaboradores júniors e tem medo deles se tornarem sêniors porque sabem que não estão entregando de volta
o tanto que os seus colaboradores estão devolvendo, sabe? Estão entregando para o mercado. Se a empresa é uma empresa boa, ela faz com que todos os seus colaboradores vão se seniorizando, vão aumentando de conhecimento e por ser um espaço muito bom, eles não vão sair. Sabe? Aí é que está o porém. O mercado só não investe muitas vezes porque sabe que está faltando em estrutura, em acolhimento, em benefícios. E aí é nessa que a gente acaba evoluindo, é nessa que a gente acaba fazendo que a empresa dure muito mais tempo no mercado, sabe? Porque eu acho que o sonho de todo empresário brasileiro é fazer com que sua empresa seja centenária ou, sei lá, bicentenária, sabe? Que ela tenha uma tradição. Para isso acontecer, precisa desse investimento, precisa desse olhar sobre os seus colaboradores. E aí, mais uma vez, tendo uma equipe diversa e essa diversidade ser apoiada tanto com bons salários, com recursos para que você possa formar e fazer com que essa pessoa cresça, essa pessoa vai ficar por anos ali, sabe? E isso é muito bom. É a cultura que prende a gente, né? Dentro da empresa, assim, a cultura... Eu brinco, né? Eu falo, gente, eu acho que eu nunca fui demitida, eu sempre demiti, né? Eu sempre demiti a empresa que eu estava trabalhando porque chegou um ponto que eu olhava e falava, essa cultura não me agrega em mais nada. Não, até onde eu cheguei, até onde eu consegui mudar foi... A partir daqui ninguém quer fazer nada de diferente, eu vou e falo, ok, vou procurar outra coisa, outra empresa para uma outra cultura que me agrada. E eu acho que tem muitas empresas que não conseguem ver dessa forma, né? Olha muito no sentido, teve uma empresa até que foi um pouco traumatizante para mim, que eu pedi demissão, e a minha diretora olhou para mim e falou assim... Que é da palestra, né? Você não vai ser capaz de trabalhar na publicidade porque é muito cansativo. Eu já trabalhei na empresa do Justus. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô saindo daqui, eu tô indo para um outro ramo e a mulher tá acabando comigo. Então, assim, não é sobre ela olhar para mim, ela apagou tudo que eu tinha falado para ela sobre questões culturais e virou o jogo para mim, do tipo, é você que tá perdendo por estar saindo daqui. Sim. E eu fiquei, gente, o surto da pessoa. Mas assim, e mexe com a gente. Não tem como falar que não mexe. Mexe muito. Eu lembro que na minha primeira oportunidade de trabalho, ainda não na área, né? Eu estava fazendo a faculdade e trabalhei num telemarketing. E aí eu era explorado demais, gente. Assim, eu entrava, sei lá, 9 horas da manhã e só podia sair de lá se a equipe batesse a meta. E a gente vendia jornal por telefone. Quando que você bate a meta vinda do jornal por telefone, gente? Nossa, gente, era terrível, porque a gente só tinha 15 minutos de almoço e 5 minutos de pausa para ir no banheiro. E se você não batesse a meta, você poderia sair de lá 10 horas da noite só com almoço. Só com almoço, você não podia parar de novo para comer. Que loucura. Então, era horrível. E aí, quando eu fui pedir a demissão, sabendo que poderia perder a oportunidade de continuar na faculdade porque não ia ter dinheiro para pagar e ajuda de dentro de casa, eu fui falar com esse meu líder lá e ele falou exatamente como você. Ele desacreditou que eu fosse conseguir vencer na vida. Ele falou assim, você não vai conquistar isso, você não vai fazer aquilo, você não vai terminar a faculdade, isso, aquilo, se você sair daqui. Porque aqui eu estou te dando uma oportunidade que ninguém aí fora vai te dar. Aí corta eu já com 3 livros, já ter feito intercâmbio. Espero que um dia ele reconheça que não se fala isso. Você não pode matar o sonho de alguém, sabe? Não se faz isso. Então, para gestores, para líderes, uma boa liderança é uma liderança que sabe dos sonhos dos seus colaboradores. Não é sobre qual que é a formação ou a especialização, porque isso já foi feito o corte, o crivo para a pessoa entrar ali. Então, para a pessoa estar ali como seu colaborador, fazendo parte da sua equipe, beleza. Agora, eu desafio os colaboradores não, as lideranças das empresas a saberem os sonhos dos seus colaboradores. O que você deseja? Eu fui líder uma das vezes que eu fui líder de uma equipe chamada Responsa, que foi dentro de uma agência de publicidade de eventos chamada Bullet. Eu, junto com a Monique Evelyn, a gente abriu essa agência que contratou pessoas pretas e periféricas antes mesmo de ter a agência Gama e que fez o podcast do Mano Brown e tal. Antes. E aí, o que eu fazia com essa equipe? Toda segunda e toda sexta a gente se reunia de manhã
E a nossa primeira reunião era como é que foi seu final de semana? E eles me contavam coisa para além do trabalho, não era sobre trabalho. Para entender se o final de semana tinha sido ok, se não tinha tido nenhuma questão que poderia ser uma questão durante a semana. Mas era mais para poder soltar, para todo mundo saber como é que todo mundo tá. E na sexta-feira era como é que foi sua semana? Para entender também, para além do trabalho, o que é que você sentiu, se teve alguma questão com algum colega, se teve alguma questão de chegar no trabalho, se o ônibus quebrou, o que foi. Porque nisso você começa a ter um pouco mais de intimidade com os seus liderados. Mas, principalmente, a principal pergunta era quais são os seus sonhos, o que você quer? O que você quer fazer? Eu quero morar sozinho de aluguel, eu quero sair da casa dos meus pais, eu quero ter um plano de saúde, coisas palpáveis, coisas reais. E quantas vezes vocês já foram questionados sobre isso pelos seus líderes? Eu nunca fui. Eu já participei de vários mercados e nunca fui. Eu entendo que isso nos aproxima, que isso nos humaniza, e eu acho que são pessoas que, fora de privilégios, que fazem essas coisas. Então, a gente precisa ocupar esses cargos de liderança para mudar a forma de ser líder, sabe? E acho que um pouco disso também que você falou é fazer essa pergunta e entender de que forma eu, enquanto liderança, ou a pessoa enquanto liderança ali, pode contribuir para que ela alcance esse objetivo dela, esse sonho dela, né? Entender qual é o seu papel ali enquanto liderança, referência do seu colaborador, o quanto que você pode contribuir para Às vezes é uma indicação, às vezes tipo, nossa, eu tenho um amigo que é podcaster, você quer lá ver como é que é? Eu tenho uma amiga que, tipo, às vezes a pessoa vai contar isso e não que o líder vai ter que, meu Deus, o que eu faço com essa informação? Às vezes numa conversa você vai lembrar dessa outra conversa e vai falar assim, tem um colaborador meu lá que é fotógrafo, você não quer contratar ele para fazer as fotos, sei lá, de tal evento? É isso, sabe? E aí você está auxiliando na felicidade do seu colaborador. Colaborador feliz é um colaborador que vai render muito mais, sabe? Eu acho que é uma matemática tão simples que falta a pessoa entender, sabe? É ser ponte, né? Para esses sonhos dessas pessoas. Não é que a gente vai conseguir realizar, mas... Como você falou, né? Eita, Samuel falou que queria gravar um podcast. Eu conheço uma pessoa que grava, vou tentar fazer essa ponte aí para ver se ele consegue. Ele fica ali no cantinho, ver como é que funciona e faz do jeito dele. Exato. É ser essa ponte, né? E tratar as pessoas não iguais, mas trabalhar na equidade, de todos alcancem o que eles querem alcançar, né? É isso, é exatamente isso. Eu acho que tudo que a gente falou aqui foi uma grande mensagem para todo mundo que está ouvindo a gente, para a gente também, com certeza. Mas eu queria que, se você tivesse uma mensagem que pudesse passar para quem está ouvindo a gente, porque eu acredito que isso aqui é eterno, vai ficar. Então, para que daqui 2, 3, 5 anos alguém for ouvir isso, o que você falaria para essas pessoas pretas, essas pessoas que parecem com a gente? O que você falaria, o que você deixaria de mensagem? Aquele mensagem universal para toda a vida, eu acho que é a que Bilu deixou, né? Busque conhecimento. Não, mas eu acho que o principal é façam conexões reais. Tipo, falem para as pessoas seus sonhos. A gente foi ensinado que a gente não pode falar sobre o que a gente deseja. E eu acho que a gente deve falar sobre o que a gente deseja. Eu acho que, lógico, tem planos e coisas que, enquanto estiver no processo, é bom guardar ali, segurar, mas fale sobre seus sonhos, fale sobre seus desejos, porque se eu não tivesse falado, por exemplo, para a Copas Tour que eu tinha desejo de fazer um intercâmbio, elas nunca saberiam e a gente não teria montado esse projeto tão bonito, que muita gente foi impactada, que tem gente já que fez a inscrição para ir já ano que vem fazer o intercâmbio graças a esse conteúdo. Muita gente vem falar comigo que está achando o conteúdo porque está pensando em fazer intercâmbio e nunca viu um conteúdo tão real, assim, tão próximo. Então falem para as pessoas que os sonhos que vocês têm, sabe? E não perca o foco, porque vão acontecer coisas nas nossas vidas que vai fazer com que a gente olhe para o lado, que olhe para o outro, e muitas vezes olhe para trás achando que a do vizinho é mais legal e que no passado era melhor, e só por conta de uma dificuldade que a gente está ali no presente. Mas a gente tem que continuar indo para frente, sabe? Sempre quando eu estou muito, muito, muito para baixo, assim, porque não fechei um contrato, porque aconteceu alguma coisa muito específica assim, na vida, eu me permito ficar triste, porque a gente também tem que se humanizar nesse lugar de entender que tá tudo bem, quando não tá tudo bem também, né? Mas
eu penso muito que antes de mim vieram pessoas que sofreram muito mais. E não é a romantização de um sofrimento de agora, mas é entender que se eles sofreram para que eu pudesse estar aqui, eu posso continuar. E eu devo continuar, sabe? Porque as coisas que eu almejo ainda não conquistei completamente, sabe? Quero comprar minha casa, ainda não tenho uma casa própria, sabe? O final do ano passado eu tirei minha carteira de motorista, que eu também nem imaginava que eu fosse tirar a carteira de motorista, né? Que no videogame eu ficava mais fora da pista do que dentro. Eu falei assim, gente, como pode? E hoje em dia eu já sei dirigir, sabe? E várias outras coisas que eu acho que a gente precisa acreditar, né, que a gente está, assim, seguindo um caminho de prosperidade, de conquista, de felicidade, e que essas conquistas não vão vir sozinhas, né? É importante que a gente esteja com os nossos sempre em volta também. Mas eu também queria ouvir mensagens também de vocês também. Mensagens que vocês deixariam para as pessoas e para mim também. Bora lá. Eu sou muito do conhecimento, assim. Eu acho que conhecimento ET Bilu tá certo. Eu acho que conhecimento abre muitas portas e o conhecimento, ele tanto agrega para o externo quanto para o interno, né? Da gente não se achar a pessoa possuidora de todo o conhecimento, de toda coisa do mundo, que não tem nada que possa ser agregado. E é uma coisa que eu vejo muito ainda, as pessoas acharem que, não, esse assunto eu já sei, não vou, sei lá, assistir um documentário, não vou assistir um meeting que tem na empresa, não vou para uma peça ou alguma coisa do tipo. Eu acho que sempre tem coisa nova para a gente conhecer, sempre tem coisa nova para a gente aprender, e não deixar essa sede do conhecimento ser secada. Achar que saciei essa sede e tô ok. Porque a gente acaba... Vai chegar um ponto que a gente vai ficar ultrapassado, vai ficar... E aí não vai ser positivo. Às vezes o que a gente está seguindo hoje é certo, mas amanhã vai ver uma outra forma que vai direcionar a gente para um outro caminho e que vamos continuar certo. Mesmo mudando ali a direção, o nosso propósito ele vai seguir. Então, eu sou muito, muito pregadora, vamos dizer assim, do conhecimento. Não deixem de estudar, não deixem de trocar, né? Essas trocas, ela traz muito essa coisa do conhecimento, de você trazer uma coisa nova, Lucas trazer uma coisa nova e todo mundo está ali aprendendo. Estudar, aprender, mas também se divertir e também curtir. É isso. Eu acho que é muito isso, né? Essa questão do estudo, né? O estudo, acho que é base para muita coisa do que a gente falou aqui. E uma coisa que eu sempre costumo dizer é a questão de você agradecer, meu. Tipo, a gente tem a oportunidade de estar vivendo nesse mundo aqui. Sei lá, qual que é o nosso papel nesse mundo? O que a gente pode fazer de bem para o outro, para a gente mesmo? Então, procurar sempre agradecer as coisas que acontecem na nossa vida, seja não pregando a paz suprema, good vibe, nada disso, mas entender o que passou na nossa vida, agradecer o que foi, o que não foi, tudo que aconteceu, agradecer pelo que vai vir ainda, ser grato com tudo que acontece na nossa vida. Acho que coloca a gente num estado de entender qual é o nosso propósito aqui na Terra, nesse plano, qual é o nosso propósito na nossa vida, na vida do outro também. Então, acredito que é isso. Seja grato pelas oportunidades que a vida te dá, por tudo que acontece, que às vezes não é tão bom assim. Procure melhorar e é isso. Seja grato e viva a vida. É isso. Bom, gente, obrigada. Conversaria por horas e horas e horas também. E horas e horas e horas e horas. Mas é isso, estamos chegando ao fim. Que pena, passou muito rápido, mas eu gostei muito. Que foi um papo mesmo, foi uma conversa, eu gostei mesmo. Obrigada, Samuca. Obrigada, Lucas, também. Eu agradeço. A gente está aqui, esse papo incrível. E é isso, gente. Encerrando mais um Saída de Emergência. É isso. Beijo!